Boa noite, boa noite. Estamos começando mais um Papo de Logista. Vamos entrando, se sentando. Aqui, vou chamar o Andragogia. Vamos entrando. Boa. Ver solicitação. Boa noite, Renan. Tudo bem? Vamos ver aqui. Opa, Boa noite, Caio. fala, Vilcão. Tá me ouvindo legal? Tô ouvindo legal, tá ótimo o som. E o meu som tá bom também? Tá ótimo. Tá bom, bom. Tranquilo. Muito bom, show de bola. Pessoal, então, boa noite a todos que entraram aí agora às 19 horas. Boa noite para o Renan. Esse é o episódio número 11 do Papo de Logista, que a gente fala aqui sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre comércio, sobre loja e muito mais coisa, né? Então, tem vários temas legais aqui que cercam o mercado do lojista físico, né? E principalmente do lojista online que está vindo aqui para poder buscar esse conhecimento, né? E o tema de hoje tem um convidado especial que eu gosto muito dele, né? Tá aí com a gente. A gente vai falar sobre educação, um assunto muito importante para a área do lojista. Se o cara quer aprender, se o cara quer se educar para colocar isso em prática no negócio dele, né? E nada melhor do que pegar um especialista no assunto, né? Então, o convidado da noite é doutor em educação e fundador do maior portal de educação de adultos do Brasil, a Andragogia Brasil, Caio Beck. Tudo bem, Caio? Fala, Vilcão. Muito bem, cara. Obrigado pelo convite. Acho que você falou, né, que vocês tratam sobre várias áreas e a área educação ela não é muito abordada mesmo, né? Existem poucas referências, principalmente nessa área de educação de adultos. Então, muito legal por vocês estarem trazendo esse tema aí. E todo mundo Muito. precisa aprender, né, cara? Desde Exato. o vendedor, o gestor, o cara do estoque, todo mundo de fato evolui, É, né? Ou eu, deveria. ou deveria evoluir. Eu falo que a educação ela é importante não só para a educação formal, né? Do tipo faculdade, universidade, doutorado, né? Igual você fez aí, não vai me bater aqui, né? Quando eu falar esse tipo de coisa. Mas eu acho que ela é importantíssima também para o trabalho, para o profissional. Então, como que eu me educo para de repente alcançar um novo resultado dentro da minha loja? Como que eu me educo para transformar minha marca em algo que impacte mais pessoas? Como que eu me educo? Porque acho que o termo de educação, ele às vezes ele é um termo muito bom, muito interessante assim, mas às vezes ele contém um pouco de peso, do tipo do cara que foi mal no ensino médio, ele foi um pouco ali difícil, não conseguiu às vezes completar uma faculdade, e eu via sempre falando, você precisa estudar, e muitas vezes não era a realidade do cara, né? E aí ele deixava de aprender um monte de outras habilidades de estudo simplesmente pelo termo educação, né? Enfim, é só um ponto aí, né, Caio? Mas legal, cara. Fico muito feliz por você estar aqui com a nós nessa noite comigo, né? E aí eu quero te fazer algumas perguntas, principalmente sobre perfil de aprendizagem e tal. Mas eu acho que é um marco histórico na produção de conteúdo do Conexão Logista aqui, por conta de a gente ter um conteúdo com base educacional muito interessante e transformar também a nossa audiência aqui, né? Eu vi que bastante gente está conectando e tal, e aí eu queria abordar um tema recorrente, Caio, que é o seguinte: todo mundo que a gente conversa, é, pergunta assim de alunos e tal como que eu descubro qual é o meu perfil de aprendizagem? Cara, sem focar muito em teoria, assim, Não Wilker. precisa Até porque, aprofundar, tipo, no nível técnico do doutorado, assim, algo mais até, simples para quem está ouvindo. até porque existem muitas teorias, né, cara? Existem.
muitos autores, pesquisadores, né, desde agora, né, isso desde sempre, que tenta estudar o comportamento do aprendiz. Não vou nem falar do ser humano, é o cara que vai para a escola, para a faculdade, para o curso técnico. E uma das coisas que eu bato muito na tecla é o seguinte: antes de um autor, de um filósofo, de um pensador escrever sobre aprendizagem, sobre quem aprende, como aprende, nós deveríamos olhar para dentro e enxergar como a gente aprende. Cara, como a gente aprende um novo idioma, como a gente aprendeu a andar de bicicleta, como a gente aprendeu a fazer um macarrão à bolonhesa, como a gente aprendeu a programar, no teu caso, por exemplo. As respostas talvez estejam muito mais aqui dentro, cara, do que nos livros. Vou te dar um exemplo. Aí, claro, querendo ou não, eu vou ter que trazer alguns autores. Tem um autor, cara, um doutor de Harvard, muito legal, David Kolb. Ele fala que numa sala de aula vai ter um cara que ele chama de divergente e um outro de convergente. Divergente é aquele cara que quer questionar tudo. É aquele aluno, cara, que o professor fala assim: olha, para você administrar uma empresa é desse jeito. Ele já olha e fala: será? Aqui dentro. Aqui dentro. Ele é assim, é a natureza dele, né? E quando, por exemplo, na Conexão Logista, alguém fala: olha, essa é a melhor plataforma de e-commerce. O cara olha e fala: e se tiver outra? E se eu puder ir por um outro caminho? Quais serão os resultados? Ele sempre está questionando e divergindo daquilo que é colocado. Isso acontece muito no adulto, cara. No adulto, no adolescente, acontece muito. Na criança, não. E do lado dele, Wilker, vai ter um cara com a mesma idade, com o mesmo perfil de vida, de repente mora no mesmo bairro. É um cara que quer converger. Ou seja, quando o professor fala assim: olha, essa é a melhor plataforma de e-commerce para você vender na tua loja, ele olha e fala: cara, melhor em que sentido? Deixa eu ver. Ele começa a questionar aqui dentro e tudo aquilo que é apresentado para ele, ele tenta achar respostas. Por exemplo, quando fala: ó, essa é a melhor plataforma por causa dos custos. Ele olha e fala: poxa, meu custo é esse, eu preciso daquilo. Ele começa a não só questiona e diverge, ele tenta converger ali aquilo que é informado. Só que, cara, uma mesma sala de aula, só para terminar essa parte, vai ter um cara que gosta de assimilar tudo aquilo que é falado para ele. Então, por exemplo, quando o professor Wilker, fala para ele assim: olha, Zezinho, essa é a melhor plataforma. Ele olha e fala: será que o meu negócio funciona? Deixa eu ver. Ele pega o negócio dele na cabeça, já pega o produto, já relaciona e fala: não, para mim não funciona. Ou sim, ele assimila aquilo que ele tem com aquilo que é oferecido. Então, cara, existem vários perfis de aprendizagem. Tem o cara que vai ser mais visual, o cara que é mais sinestésico, o cara mais auditivo. Isso está nos livros, está nas redes sociais e tal. A grande pergunta que eu faço, Wilker, é o seguinte: será que a gente aprende, cara, sempre da mesma forma? Será que a gente aprende tudo igual, como um método, replicando, Ctrl+C, Ctrl+V? Eu acho que a grande questão está aí. Né? Tipo, será que eu aprendi um novo idioma igual eu aprendi a andar de bicicleta? Em conceitualização, né? Sei lá, teoria, Sim, prática, testar e tudo mais. Então, essa questão da aprendizagem vai muito, muito longe, muito a fundo. Mas com é do íntimo. certeza, cara. É um ponto excelente, cara, porque eu vejo muita gente dos nossos alunos de consultoria, do nosso treinamento online, coisas que a gente vai conversando aqui, e eu bato muito nessa tecla, porque o Conexão Logista, ele nasceu de uma dor do mercado, quando a gente olhou para dentro de vários cursos, vários treinamentos, consultorias, que os caras falavam: cara, você tem que seguir exatamente isso, é desse jeito, esse aqui é o melhor formato. Esquece, essa frase é de matar, né, cara? Esquece tudo que você aprendeu até agora e foca nesse passo a passo que eu vou te mostrar aqui, que são os 10 passos para você ter sucesso com a sua loja virtual. E para o nosso conteúdo, eu bato sempre nessa tecla aqui e falo: cara, não é assim, não esquece tudo, não. Traz a sua bagagem de pessoa, de experiência, de convivência com o que você tem, para a gente poder discutir esse assunto na mesa e ver para você qual é o melhor formato. Às vezes sua empresa fatura milhões e você tem uma plataforma, igual o Caio falou, que vai se adequar aos milhões que fatura. Às vezes você está começando, não tem dinheiro, não tem orçamento, você precisa de uma plataforma
que se adeque, ou precisa de uma outra estratégia que vai se adequar à sua realidade, ao seu nicho. Enfim, tem várias variáveis, né? Mas, Caio, aí você falou esses pontos importantes dos tipos de conexões. Eu acho que eu sou muito visual, né? Então, não tenho certeza ainda muito desse meu perfil, porque eu não fui buscar tanto, né? Por mais de estudar isso, mas eu penso que eu sou muito visual. Até, sei lá, para ver uma casa ou ver um terreno, quando alguém só vai me contando, eu tenho dificuldade de entender o que a pessoa está falando. Eu falo, não. Ah, você quer que eu desenhe? Quero. Desenha para mim aqui o que você está fazendo. Boa. Ou deixa eu ir ver num terreno, porque eu já entendi que eu capto as coisas muito rápido quando eu olho, quando eu consigo observar, né? Mas isso para tudo, cara. Por exemplo, quando você aprendeu a programar, quando você aprendeu, sei lá, um esporte, quando você aprendeu a dirigir, sempre precisou disso ou não? Acredito que sim, cara. Sim. Acredito que sim, porque programação também foi muito de eu conseguir, por exemplo, não era o visual de eu poder, sei lá, olhar a aplicação funcionando, mas eu precisava, para mim poder aprender a programar, eu precisava olhar muito exemplo para entender o que tinha sido feito. Então, eu aprendi a programar olhando muito exemplos de outras pessoas. Aí virava a chave para mim de falar, não, acho que esse exemplo aqui faz mega sentido. Ah, então é assim que faz. Então, foi literalmente isso, tipo, visualizando, eu conseguia entender os padrões que eu poderia montar os meus quebra-cabeças, assim. Mas não só olhando de maneira passiva, né, cara? Você precisou em algum Não, momento não. trabalhar, Exato, trabalhar. assimilar, conectar, né, e tudo mais. E colocar Cara, em prática. colocar em boa. Acho que esse é um outro ponto também. Talvez quando você pergunta assim, poxa, por que será que não funciona tanto os nossos cursos, né, a universidade? Talvez por essa falta de prática, né, cara? Por Que falta também de é um tema prática. muito clichê, É, né, cara? Mas eu queria, pô, eu vou gerar uma provocação em cima do que você falou, né? Da gente conhecer e tudo mais. Você estava falando, eu estava montando algum exemplo. Cara, vamos imaginar assim, ó, tem o Enem. Você fez Enem, não? fiz. Fez. Fiz. Imagina assim, ó. Eu crio um método pro Enem para as pessoas passarem de sucesso. Que é assim, o Enem tem 180 questões. E aí o meu método é, eu pego 10 anos de Enem, então 1.800 questões, e coloco para você estudá-la. Então você, Wilker, vai pegar durante, sei lá, 300 dias e vai estudar 6 questões por dia. É pouco, ou 6 acho que é tranquilo, né? Acho que 6 vai, sim, né? acho que Então sim, assim, acho que sim. então hoje, dia 27/7, eu te mando 6 questões para você estudar. Aí, cara, você vai pegar a pergunta e vai pegar a resposta certa e as erradas. 1.800 questões você vai estudar. Você pode ali até criar um padrão. Poxa, em 10 anos perguntaram isso, aquilo e tal. Vai funcionar para todo mundo? Não. O que você Não, acha? não. Cara, mas se você pensar, é meio infalível. Vai pegar um padrão de 10 anos, o tipo de pergunta, a característica, a resposta, o porquê que estava errado, se tinha Ixi, tudo cara, acho muito que tá bom de dando uma aprender. travada aqui. Travou? Deu uma congeladinha aqui. Acho que voltou. Tô ouvindo Então, sua voz peraí. aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Tá ouvindo ou não? Tô ouvindo. Tô ouvindo. A imagem deu uma sumida só. Ao vivo, galera, ao vivo, ao vivo. Vamos ver aqui se volta. Tem uma travadinha de leve. A Gi mandou aí que ele tem voz de locutor. Fala bem, né? Fala bem. A galera tá em peso aqui hoje. Acho que daqui a pouco tá voltando ali. Ih, acho que ele caiu aqui. Vou tentar convidar ele de novo. Mas vamos lá que o papo tá interessantíssimo. Manda sua pergunta aí na caixinha. No final a gente pode responder. Tem um pontinho de interrogação aqui, ó. Um pontinho de interrogação. Escreve sua pergunta aí que a gente passa para o Caio aqui logo no final. Vai digitando aí para a gente que a gente responde no final. Ó, solicitações. Aí, entrou. Foi. Agora voltou. Foi, Foi. Caio. Show de Cara, bola. aqui em Curitiba tá chovendo. E aí aqui
quando chove dá ruim. Então eu coloquei o 4G agora, acho que vai. Tá ouvindo legal? Tá tranquilo, tá ótimo, Tá, tá acho que ótimo. O som agora tá vai muito ficar bom. melhor que no Wi-Fi. Boa. Então vamos tentar recapitular. Cara, tenho um método de aprendizagem que se você Isso. colocar na teoria, funciona. Né? Então, assim, o aluno preparar para o Enem, ele pega lá 180 questões desse ano, 180 do ano passado, durante 10 anos. E eu te perguntei, né, só para a gente recapitular, não sei em que hora que travou aí a internet, para Se ia você, funcionar para funcionaria todo mundo. Isso. isso? Ah, Para não, você. para mim eu acho que não. Por Eu quê? penso que não. Eu teria muita dificuldade, por mais de entender que é um método infalível, que se eu colocasse em prática, eu acho que não geraria motivação do tipo, eu não conseguiria fazer isso. Eita, acho que caiu de novo, caiu. Eita, eu acho que caiu de novo aqui. Manda aí para mim se está funcionando para vocês. Eu acho que a andragogia caiu de novo aqui, o Caio Beck. Vamos lá, vamos lá. Vou mandar outra solicitação aqui. Galera, Curitiba e chuva. Ou caiu? Tô ouvindo, caiu. Caiu, mas Cara, que voltou. estranho. Ó, estão mandando aqui no chat. Caiu, caiu. Agora eu tô te Poxa, ouvindo de cara. novo. Pois é, eu não sei o que aconteceu. Você tá me ouvindo? Eu escuto legal, só que agora eu tô no 4G, o Wi-Fi estava instável. Tá. Bom, vamos. Vocês estão vendo o Caio? Vocês estão ouvindo o É, eu acho que Caio? sim. Eu até abri aqui para me ver no outro celular. Boa. Então vamos Tá. seguir. Se tá funcionando aqui para todo mundo. A Ruby Chuvitiba, a até Rubem brinca. mandou Cara, aí. é incrível. Aqui choveu, caiu tudo. Mas, cara, desculpa por ter caído, até porque o Não, pessoal estava conectado legal. Se cair, tranquilo. a gente tenta conectar de outro lugar. A gente É, vai embora. mas vamos lá, eu vi que o pessoal tá comentando, isso é legal. E então, eu acho que agora. Ó, o Faustino falou que ficou legal. Obrigado, Faustino, pelo feedback. Ô Wilker, por que um método de aprendizagem não funciona para todo mundo? Por que a gente tem aquelas escolas, por exemplo, Montessoriana, vários, né, com conceitos de John Dewey, enfim, vários. Porque, cara, nós somos diferentes. Então, se eu chegasse para a Rúbia, deixa eu ver, quem está aí, o Felipe, a Silvia, a Giza, todo esse pessoal, e entregasse esse método pronto, um ou outro falaria assim, cara, para mim funciona. Poxa, 6 perguntas, eu interpreto elas, eu faço relações e o negócio funciona. E, cara, para eu me tornar um bom vendedor é a mesma coisa, para eu me tornar um bom programador é a mesma coisa, eu preciso antes me conhecer. Então, agora eu te pergunto e pergunto para todos que estão. Qual é a melhor forma de você aprender para passar em primeiro no Enem, Wilker? Assim, olha para dentro. Ou para desenvolver uma nova habilidade ou um idioma. Você tem essa resposta ou não? Você acha que, Cara, sei lá, assistindo vídeo no YouTube, só para tentar exemplificar assim, né? Ah, eu gosto de assistir vídeo no YouTube, gosto de ler algo mais técnico, eu gosto de assistir uma outra pessoa. O que vem na tua cabeça? sim, para mim, se fosse a melhor forma, eu colocaria um vídeo, por exemplo, todo dia, assim, que eu pudesse acompanhar, assistir, ver, pausar, voltar, assistir sozinho. Eu conseguiria, tranquilo. Na época da minha escola não tinha esse tipo de ferramentas, não tinha esse recursos, né? E por isso eu tive bastante dificuldade de conseguir emplacar nesse tipo de coisa. Mas, sim, acho que ouvindo e vendo ali, eu conseguiria, com vídeos e exemplos e tal, eu acho que funcionaria muito mais do que se eu pegasse todo dia, do primeiro exemplo, né? 6 questões e tentasse passar num Enem, assim. Boa, eu acho que o mais rico aqui do nosso bate-papo nunca será o que a gente vai falar, Wilker, é sempre o que as pessoas falam, porque elas estão refletindo enquanto a gente está falando. Olha o que a Exato. Giza falou. A Giza trouxe o oposto, né? O irmão dela que aprende melhor ouvindo e ela que aprende melhor anotando. E aí a gente precisa quebrar, nós como educadores, esse conceito de que, por exemplo, todo mundo precisa anotar, de que todo mundo precisa seguir o mesmo ritmo, que todo mundo aprenda da mesma forma. Imagine se eu sou o professor do irmão da Giza e falo assim, aquele ali,
não aprende nada. Ele está de cabeça baixa, não anota, né? Só que ele está aqui, né? Prestando Só atenção, prestando gravando, atenção e gravando as coisas. memorizando. E aí, legal, eu queria que assim, a Giza está anotando tudo. Ela está fazendo o teu curso lá, o eu queria anotando tudo. Só que do lado dela tem uma outra pessoa que também anota tudo. E aí, quando a gente vai ver, elas não estão aprendendo igual. A Giza circula uma palavra, a colega do Verdade. lado anota para pesquisar depois. Então, assim, cara, a aprendizagem, eu falo que ela é única, ela é íntima de cada um de nós, né? Então, a gente precisa conhecer, olhar para dentro e falar, cara, eu aprendo dessa forma. Agora sim, formas existem várias, né? A gente falou de várias situações, e existe o conteúdo em si. Por exemplo, você é um cara mais prático, certo? Sim. Tenta lembrar de algo que você aprendeu, cara, que veio de uma teoria. Sei lá, eu aprendi a dirigir olhando meu pai primeiro para saber como era. Ou, não, eu já aprendi pegando no volante e tudo mais. Tenta lembrar alguma coisa onde você foi mais teórico. É capaz que você resgate isso. E veja que não tem mal algum você ser, né, flexível. De você falar, Uhum. não, nessa disciplina eu não anoto. Naquela eu gosto de anotar. Essa eu pesquiso. O conteúdo está muito relacionado, cara, a isso. Não sei se você Não é tem mais só. alguma questão. É, Manda não. lá. Tenho várias aqui. Minha cabeça tá quase que explodindo nessa live aqui. É, mas, tipo, obviamente a gente tem várias questões que a gente vai pensando, né, Caio? Por exemplo, desses perfis e do que a Giza comentou ali, porque se a gente faz essa reflexão e meio que compara, principalmente com a nossa infância, que foi a base da nossa aprendizagem, né? Ou seja, todo o tempo que a gente passou ali dentro de sala de aula numa escola, antes de se tornar adulto e antes de ir para a faculdade, tentar aprender coisas novas, né? E acontece muito aqui também, cara, tipo, no Conexão, né? Aluno chega pra gente que já comprou curso, que já estudou, e ele não consegue aprender de uma forma, ou do instrutor que colocou lá o curso 100% em videoaula e PDF, mas o conteúdo não conecta com o lojista que ele está querendo colocar a loja dele no ar, ou tem dificuldade, às vezes ele tem até dificuldade de informática por si só, mas ele sabe que loja virtual é um conteúdo bom para ele. Então, você acha que essa autorreflexão que a gente colocou nesses pontos aqui, e olhar para dentro, ele tem esse, vamos falar assim, a bazuca para impulsionar esse cara a entender como ele pode pegar aquele conteúdo e colocar na prática? Ou você acha que, tipo, talvez, linkando com uma outra pergunta que eu queria te fazer já, esse conteúdo ele tem que ser mais direcionado do perfil de aprendizagem do instrutor? Tipo, o instrutor olha para os alunos e direciona um tipo de conteúdo mais específico para eles. Cara, vamos colocar as duas realidades, então. Do aluno, eu acho que ele tinha que fazer três questões. Para ele mesmo, né? Algo íntimo. O que eu já sei, ou seja, o que, que eu aprendi na vida. Por exemplo, eu anoto. Cara, eu já aprendi um novo idioma, eu já aprendi a cozinhar, eu já aprendi a trocar o chuveiro, enfim, várias questões. Esse é uma primeira pergunta. O que eu já sei, ou seja, eu já executei, né, com sucesso aquela aprendizagem. Segundo, como que eu aprendi isso? Como que eu aprendi a cozinhar? Como que eu aprendi um novo idioma? Como que eu aprendi sei lá, me tornar um pai de família, um bom líder e tudo mais? Mas a terceira pergunta é, com base nisso, nessas relações, né, nessas aprendizagens, como aprender o que eu não sei hoje? E aí, quando você começa a listar, você começa a descartar. Você fala, ok, não gosto de teoria, vai para o lado. Não gosto que me mandem fazer alguma coisa, sai daqui. Não gosto de ser avaliado, sai daqui. Então, quando a gente começa a entender o nosso comportamento como aprendiz, a gente começa a enxergar um caminho, um padrão de aprendizagem, de aceitação e até acho que de nos instigar. Por parte do educador, cara, porque tem muita gente na Andragogia Brasil que é educador. A gente precisa ter uma empatia de que o cara do outro lado, ele não sabe aprender. Tanto que um dos pilares da Unesco é aprender a aprender. E isso só foi debatido porque nós olhamos para os nossos semelhantes e vimos que a gente não sabia aprender. Que a gente tentava,
e não conseguia, que a gente frequentava escola, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, e quando a gente via, a gente não estava tão preparado assim para a vida. Qual é o papel do professor, do educador nesse sentido? Cara, perguntar para as pessoas, observar, chega a ver que alguém tem dificuldade e fala, cara, como que você costuma estudar em casa? Você gosta de. O que já funcionou com você antes? Você gosta do Google? Você gosta dos livros? Você gosta do colega, de ouvir o teu colega? Então, acho que tem que ter essa empatia do professor, de repente, pô, aquele ali gosta de anotar, por exemplo, o irmão da Giza, vou falar mais devagar. Aquele ali quer algo mais visual, e eu não preparei no slide, improviso, tento fazer mímica, tento usar o storytelling. O que a gente precisa é ter essa empatia. E, cara, só para a gente fechar essa parte, tem um cara muito conhecido, Santo Agostinho, no século V, ele falou que existem 3 tipos de aprendizes. O primeiro deles é aquele que acha que sabe, mas não sabe. Cara, é a grande maioria, né? Principalmente se for um Esse- adulto, né? Sim. Nós somos, né? Nós somos assim. A gente começa um curso assim, isso eu já sei, eu só tô lá para um certificado ou para melhorar uma coisinha ou outra. E Santo Agostinho, desde o século V, já falava, cara, professores, né? Cuidado com esse tipo de aprendiz. Ele é muito comum em sala de aula. Segundo, aquele que não sabe que sabe. Porque muitas vezes a gente já viu, né? A gente já leu, a gente já aprendeu, a gente já testou, só que a aprendizagem não está bem formalizada. E o papel do professor nesse sentido é provocar, gerar reflexões, fazê-lo, né, entender que ele já tem aquele conhecimento íntimo, né, e agora precisa ser praticado. Mas tem um terceiro perfil, Wilker, que esse cara é bem pequeno, é aquele cara que entra num curso, numa sala de aula e fala assim, não sei nada. Ou seja, o Santo Agostinho falava, aquele que sabe que não sabe. E isso é muito difícil. E, cara, vejo que cada um desses perfis, o professor, né, eu, você, os outros professores que aqui estão, terá que ter uma dinâmica, uma técnica, uma ferramenta específica para cada um deles. Por quê? Porque somos diferentes, cara. Cada um aprende de um jeito, de uma maneira, e assim Exatamente. vai. E talvez esse método que eu falei, né, de estudar questões do Enem, tal, funcione para todos. Só que a maneira de aprendizagem será diferente para cada um deles. Ou seja, Foi. uma mesma estrutura, mas com uma linguagem, uma forma, um objetivo diferente. O que muda tudo, né? Eu tô dando aula de segunda e quarta-feira para uma turma, cara. Eu acho que a gente conversou bastante sobre isso, né? O Caio é um amigo de verdade, pessoal meu aqui, né? Então eu tô com uma turma agora que tem 6 alunos num curso ao vivo que eu tô dando. E desses 6 alunos que eu tenho, é literalmente essa estrutura que você falou. Tem um que ele não entrou em 3 primeiras aulas, por exemplo, falou que ele ia assistir gravado, ele até assistiu gravado e na última aula ele falou, não, esse assunto eu já conheço, eu estou mais ausente aqui só ouvindo. Literalmente o primeiro caso que você comentou aí, Sim. que é o cara que já sabe. Tem outro que literalmente resolveu falar, ó, eu não sei mesmo, esse, por mais que ele seja quase inexistente, esse cara falou, não, eu não sei mesmo, eu quero aprender, eu estou disposto, e você vê que é o melhor, assim, ele tira a dúvida, a máquina dele às vezes trava, ele pergunta, ele fala de novo, ele quer questionar, ele quer entender, ele tá com sede do resultado. E tem a outra galera, a outra parte, assim, que é a galera que já entende um pouco do assunto, não entende completo, mas você fica nessa questão de tentar resgatar, tentar puxar o cara e tal, e não ser muito incisivo também, né? Para você não perder Uhum. o aluno. Porque às vezes, se você forçar demais, você vai perder porque o cara vai falar, aquele cara é chato, aquele cara é insistente, eu não gosto desse tipo perfil pessoal, assim. E é muito louco, Caio, porque isso que você comentou agora também, das formas de aprendizagem, igual da Giza, igual do irmão da Giza, que um escuta mais, o outro lê mais, ele parte para a educação corporativa também, né? Em determinado momento eu já tive experiências de estar na empresa e um líder falar para uma outra pessoa, olha, não, anota tudo que eu estou te falando, que isso aqui você precisa saber e tal, e não ficar em cima. Mas às vezes o cara tem um perfil de aprendizagem de sacar a parada na hora, né? Não precisar anotar, mas aí aquele chefe acha que porque ele não anotou, ele é
um vagabundo ali, né? Desculpa a palavra. Não é legal nem usar esse termo, mas o cara é um Sim. preguiçoso ali. E acontece bastante, né? Cara, acontece muito. Até, além da Andragogia Brasil, como você sabe, eu dou aula pela Certec, que é algo mais técnico, e a gente dá treinamento na Vale, Petrobras, Minas, Debrecht, e na mesma turma você tem lado a lado um técnico, um engenheiro, a secretária, o diretor, aí tem do lado um cara que entrou nessa semana, fez integração, e cara, cada um deles, além de aprender de maneira diferente, também se comporta e se relaciona de maneira diferente, né, cara? E aí cabe ao educador ter essa flexibilidade. É o que eu brinco que você já me ouviu falar, ter o cinto do Batman, né, cara? Sim. O cinto do Batman, ele serve tanto para o educador como para o aluno também, que é você ter utensílios didáticos ou utensílios de aprendizagem e para cada situação você vai lançando. Opa, peraí, essa minha turma ela é muito prática. Tome conteúdo prático. Não, dessa turma, 20% gosta de teoria, de ler livros. Toma livro. Aquele ali gosta que eu faça uma piadinha, humor. Tome piadinha, tome humor. Eu acho que essa flexibilidade. E do lado do aprendiz, que é o tema do nosso debate, mesma coisa, cara. A gente precisa gostar de ler. Nem que seja um pouquinho, porque vai ter um momento, uma aprendizagem específica que a gente vai ter que ler um manual, né, alguma orientação, uma apostila, seja o que for. E a gente precisa ir validando isso em nós. Não, a gente não precisa mudar a nossa forma de aprendizagem, mas a gente tem que aprender a resolver problema, a trabalhar em equipes, a aprender de forma individual. Então, o aprendiz precisa de tudo isso. E uma coisa que você falou interessante, cara, é sobre o relacionar, sobre o chefe conhecer o colaborador, né? Isso na venda, nas lojas, já que é o termo teu público, é muito comum. Uhum. Por que que as empresas que têm estrutura, que têm dinheiro, não dominam o mercado? Porque falham nessa questão humana. Né? O vendedor não é entendido como ser humano, um cara que de repente teve dificuldade para estudar, para a questão teórica, ou o coleguinha dele que não tem tempo para pesquisar em casa e estudar. E a gente começa a entender que, cara, educação é a vida, como muitos autores falam. E a vida é assim. Né? Cada um tem a sua dificuldade, seu próprio mundo. Eu sempre falo da frase do Severino Boécio, né? Que é Homo mundus minor. Né? O homem é um mundo em miniatura. Eu tenho o meu mundo, você tem o seu mundo, o Everton tá aí tem um mundo, a Giza, todo mundo tem seu mundo. E cabe a nós, dentro do nosso mundinho, entendermos como a gente se comporta na educação. Ah, quando eu era mais novo eu tinha muita dificuldade, cara. Nossa, me falavam para fazer cálculo, eu odiava. E quando eu vejo, hoje como adulto, eu faço cálculo. Eu É odiava verdade, é verdade. trigonometria, eu odiava a hipotenusa, falava cateto, eu arrepiava. Mas hoje eu faço cálculos para calcular, sei lá, o meu terreno, quanto tem dali até ali, sabe? Eu consigo fazer. Como que eu cheguei nisso? Né? O que que eu mudei? O que que eu me adaptei? Onde que eu me apaixonei por esse conteúdo? Eu acho que uma palavra importante, cara, é a paixão pela aprendizagem, tá ligado? É, se a gente pegar o estudo ou estudante, vem do latim studium, que é dedicar-se a algo com paixão. Então, se você quer ter sucesso na aprendizagem, seja para passar no vestibular, no Enem, para se tornar um bom lojista, para empreender com sucesso, a primeira coisa que você Derrubar o precisa é concorrente, né? derrubar o Quem quer derrubar o concorrente, concorrente? cara, desenvolver a plataforma melhor do mercado, se tornar o melhor marido, seja o que for. A primeira coisa é você dedicar-se àquilo com paixão. Porque tudo que a gente faz assim, ai meu Deus, vou ter que Vou ter que decorar. fazer isso. Ah, meu Deus, vou ter que passar na prova. Ah, meu Deus, vou ter que aprender a dirigir um trator. Tudo que a gente faz sem paixão não tem Vai, aprendizagem. é, Porque a vai minar a aprendizagem, sua energia, né? exato, é a gente apaixonar-se com algo. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você está criando um roteiro, mas deixa eu fazer umas perguntas também. Pode ficar à vontade. Aprende com música, cara? Por exemplo, assim, tem algo que você só se concentra com música? Sim, sim. Para programar, por exemplo, é muito difícil eu conseguir ter concentração se eu não tiver música. É, Beleza. tipo, quase que impossível, eu diria assim. Tem um camarada Qualquer. meu que é o Léo ainda, trabalhou comigo muito tempo assim.
ele sabia, tipo, cara, botou o fone e já era, numa regra nossa, porque ele era igual assim. Então botava o fone lá, você sabe que você tá imersivo na parada, assim. Vamos lá, qualquer música não. É um cantor, Não, uma não. banda, um estilo, o que que é? Ah, geralmente é músicas com uma vibe mais, tipo, uma energia mais motivadora, vamos falar assim, uma eletrônica, uma música de academia, um rock, alguma coisa do tipo, assim, sabe? Para ajudar a Legal. concentrar, tipo, mais de batidas, assim, não tanto com a letra e tal. Boa. Então, você, olhando para dentro, você começa a tentar criar o teu perfil, o teu dossiê de Sim. aprendiz. Olha, se tiver muita letra, eu não me concentro por tal e tal motivo. Porque aí Se eu começo a colocar um. prestar atenção na letra da Boa, música e passo a voar. boa. Ou se for MPB, é muito calminha. Se for em português, confunde o meu pensamento, né? Então, assim, isso é você criando tua aprendizagem. Eu costumo fazer isso, cara, falando comigo, assim. De madrugada, quando eu quero criar algo, eu preciso de uma música que me dê inspiração. Mas se eu quero estudar, me concentrar, uma batida, um ritmo, alguma coisa já não funciona. Isso é o Caio descobrindo o perfil de aprendizagem. E você e todo mundo que está aí assistindo deveria fazer o mesmo. Pega um livro, qualquer desses livros, comece a ler. Ah, não, não gostei. Pode jogar fora, doa, né? Não joga fora, doa para alguém. É, Pega um jogar outro fora e é. fala: opa, esse aqui eu consegui ler 5 páginas. E entendo o porquê. Você vai perceber, de repente, Wilker, que é pela linguagem, que de repente é pela fonte, de repente é pelo tema, e aí você fala, beleza, talvez isso me agrada. Tenta de novo, tenta de novo, tenta outras possibilidades. O grande problema na educação é que tudo é imposto a nós. Já tem uma ementa, né? Eu como professor de pós-graduação, tudo mais, a gente faz uma ementa antes de conhecer o aluno. O aluno chega no curso de pós-graduação ou de graduação, né, ou no curso técnico, com tudo já estruturado. E a gente não tem escolhas. Só que quando nos colocam algo e a gente tem outros caminhos, eu posso falar, não, deixa ele achar que eu vou seguir por esse caminho, que eu mesmo crio os meus caminhos. Se a gente pensar em todos os pensadores intelectuais, Einstein, seja quem for, Isaac Newton, todos aprenderam formas diferentes de aprendizagem de chegar no mesmo conhecimento. Eles meio que burlaram ou hackearam, né, para quem é da área de programação, a forma de aprendizagem. Eles falaram, não, comigo não funciona assim. Eu penso de maneira diferente, fora da caixinha e tudo mais. E é um fato, né, cara? Porque eu tive vários aprendizados na vida que falaram que eu ia aprender de uma forma e eu aprendi de uma forma totalmente diferente. Mas o fato é que eu conseguia aprender, né? Eu me comparava muito com meu irmão que você falava uma coisa para ele ou ele aprendia uma coisa na escola e naquele mesmo dia ele estava com conteúdo na cabeça pronto para usar em qualquer momento que fosse, né? E eu não, eu tinha que ficar passando ali, às vezes madrugada, estudando aquele mesmo conteúdo, pesquisando coisas extras e fazendo coisas para poder chegar na mesma conclusão que ele chegava, né? E aí muitas vezes eu acabava até me achando meio lerdo, né? Falando, caramba, por que o cara é tão rápido assim? Mas aquele sentimento de comparação, né? Cara, eu tô comparando o meu perfil de aprendizagem com o perfil de aprendizagem do cara. E eu acho que isso não é saudável, né? Se comparar, Caio. O que você acha, assim? É por isso que eu acho que as faculdades, destaque, as escolas, elas vão muito contra a prova, né? Até o José Pacheco, lá, aquele professor de português, ele fala: prova não prova nada. Porque um cara que é nota 10 não necessariamente aprendeu mais que nota 7. Quer dizer que naquela prova em questão, com aquelas questões, sei lá, 20 questões, ele lembrou melhor, resgatou melhor, ele conseguiu assimilar melhor do que o outro coleguinha. Mas e as outras perguntas que ali não estavam? E o ritmo dele, como você muito bem falou? Às vezes, as provas ou as avaliações não são feitas na sexta-feira. Só que eu precisava de 2, 3 dias a mais para assimilar, para colocar em prática. E esse cara que tirou 10 na avaliação, Wilker, em 3 dias ele esquece. E eu, que assimilo melhor, levo para a minha vida toda. Então, Ah, a vida toda, né? aprendizagem é muito relacionado a significado. Né? Tem o Andragogo, que eu
estudo e falo muito sobre ele, que é o Eduard Lindemann, Eduard Christian Lindemann. E o Lindemann, ele fala assim, num livro dele de Significado da Educação de Adultos, cara, a educação precisa ter significado, tanto os resultados como os métodos. Né? Quando eu aplico um método, precisa ter um sentido. Quando ele fala significado, é meio que um sentido, um propósito. Sentido para as pessoas que ali estão. E o resultado também precisa fazer sentido. Eu frequentar uma sala de aula, sei lá, de empreendedorismo que você citou no começo, e eu aprender a liderar uma equipe, sendo que, cara, não, ou já lidero, ou não faz parte dos meus planos, aquilo talvez não tenha muito significado para mim. Então a gente Exato. precisa tentar converger isso daí. Ou seja, eu acho que é muito do que você falou, de levar para a vida do indivíduo, né? Ou seja, aquilo que é útil para ele, aquilo que faz sentido, aquilo que ele consegue aplicar e tudo mais. Você também tem que ter esse cuidado. Você vai dar aula para o lojista que é um empreendedor nato. E tudo que você falar de atitude, empreendedorismo, MVP, ele falar, não, é isso, sou eu. Só que na mesma turma, você vai pegar um cara, quando você fala de empreendedorismo, que você fala assim, olha, você consegue fazer isso e ser escalável e não sei o que, ele vai falar, ah, não sei se eu quero, é muita dor de cabeça. É o estilo, é o perfil, né? Existem Exato. perfis. Infeliz... E. Manda lá, manda lá. Não, não, pode concluir, Não, conclui. eu ia falar que assim, que infelizmente perfis de aprendizagem não são igual signos, né? Que a gente fala assim, ó, existem 12, existem 50, existem 40 e eles são dessa forma. Por quê? Porque, cara, a gente muda, né? A gente aprendia de uma maneira quando adolescente, quando criança, como adulto, como idoso. A gente aprende de uma maneira quando a gente mora sozinho, quando a gente é casado, quando a gente mora na capital. Então a vida nos molda na aprendizagem. Na aprendizagem. Que Manda fantástico, lá. cara. Não, foi fantástico É isso. esse fechamento aqui, né? Minha cabeça tá voando aqui, pensando em várias coisas, porque você vê que, tipo assim, igual você falou, então agora, na minha idade atual, eu vou ter um perfil de aprendizagem, né? E pode ser que quando quando eu fique mais velho ou idoso e tal, eu vou aprender de uma forma totalmente diferente. E e além dos perfis de aprendizagem, né, tem alguns, não sei se são dentro de perfil ou dentro de método, por exemplo, que você consegue instigar uma pessoa a se dedicar melhor naquilo que ela se propôs a fazer, né? Por exemplo, conheço muita gente que quando você desafia, o cara pega aquele desafio, vai, faz e aprende, conclui e performa na melhor forma do cara. Então esse é o cara que ele precisa o tempo todo ser desafiado. Tipo, meu, obviamente você não vai fazer isso para um aluno, ou até pode fazer em algum contexto, mas, meu, duvido você fazer isso. E aí você vai ver aquele cara, putz, se transformar em ser desafiado. Tem um cara que você tem que sempre mostrar os benefícios daquilo que ele está aprendendo, senão ele desmotiva. Tipo, meu, ó, isso daqui é importante porque isso, porque aquilo, e dá motivos e vários motivos para o cara continuar ali, senão você perde o aluno também. Não sei se isso entra em perfis, né? Cara, eu acho que também características de aprendizagem, comportamento, acho que em motivação, né? Eu acho que a motivação está muito ligada. A gente gosta de desafio, né? O ser Sim. humano gosta, só que precisa ter motivo, né? Por exemplo, o professor fala assim, olha, quem fizer primeiro ganha R$ 100. Vai ter gente que vai olhar e falar, isso não me motivou, Não isso não quero me 5 moveu. pontos, né? Não quero, não quero, não quero dinheiro, não quero benefício. Tem até um estudo, cara, é chamado no Google, acha de The Candle Problem, o problema da vela. Os neurocientistas, né, voltado à aprendizagem, eles separaram pessoas em 3 grupos. Então tinha o primeiro grupo, que eles chegaram e falaram, isso já faz um tempo, então o dólar era um outro valor, mas eles falaram assim, olha, a gente dá para vocês US$ 50 para vocês dividirem, né? Isso já faz algumas décadas, para quem conseguir fazer assim, ó, fixar a vela na parede. Eles tinham um suporte, uma vela, uma taxinha e um fósforo, né? Tem que acender. Aí beleza, foi o primeiro grupo. Opa, US$ 50, vamos lá. Cara, foi aquela correria, né? O pessoal, vamos ganhar US$ 50. Demoraram ali quase 5 minutos para poder desenvolver isso. Vai lá, prega, coloca ponta cabeça, né? O ser humano, cada um traz uma ideia.
registraram, terminaram, saíram da sala. O outro grupo entrou e aí $50. Desculpa, $100, dobraram. O primeiro foi Dobraram o 50, preço. Show, dobraram. show. Para tentar motivar mais. Os caras demoraram mais ainda. Por quê? Nossa. O prêmio era alto e eles não queriam errar. Então, sabe aquela Entendi. intriga que começou assim? Você não sabe nada, não deixa que eu faço. O outro fica tímido, começou a ter intriga. O terceiro grupo, esse demorou um pouquinho mais de 5 minutos. O terceiro grupo, eles não falaram nada. Eles nem sabiam que tinha premiação. O pessoal explicou que era um estudo e falou assim, vão lá dentro, é um desafio que a gente está fazendo para ver quem consegue colocar a vela lá. Eles entraram, olharam o problema e fizeram em menos de 2 minutos. Por quê? Motivação, cara. Aquela equipe em si se sentiu motivada com o problema. Não precisaram de estímulo financeiro, nem de um líder, nem de nada. Eles simplesmente olharam e falaram, e aí, o que vamos fazer? Não tinham tempo, não tinha premiação. Então, assim, o estímulo, né, ele faz sentido para cada um dos indivíduos. Por isso que muita gente, como você falou, Wilker, tentam gerar problemas e aí fala assim, cara, eu aprendi que problema é bom para os adultos, mas ninguém se interessou, porque aquele problema não fez sentido, que é o Sim, que Lindemann fala do significado, né? Então, gostei. cara, não é tão fácil, né? Tipo assim, não é nem fácil educar, nem fácil aprender. Então, eu acho que quando a gente conseguir conectar esses dois, que a gente fala de processo ensino-aprendizagem, vai casar. Né? Eu entrego aquilo que ele quer e ele recebe aquilo que ele quer como aprendiz. Eu sigo um caminho que vai de encontro a ele. O grande problema, acho, da educação é que nós somos seres humanos. E cada um de nós aprende de uma maneira e o professor fica, o que eu faço? Peço para ler livro, Sim, peço para ler artigo, vou no quadro, peço é para o fazer mais avaliação. difícil. Funciona ali. Funcionou ali, meu olho brilhou. Aqui não funcionou. Opa, o pessoal me elogiou ali do fundão, os da frente não. Então, quando a gente começa a enxergar uma educação mais humanística, né, mais voltada ao indivíduo, são as educações ou os procedimentos, metodologias que normalmente funcionam. Não, muito legal, cara, muito legal o seu ponto. Vou até mandar mensagem aqui já para cortar o salário do Vinícius e do Gustavo. Falar, ó, Boa. vocês não precisam de salário para se motivar. Eu vou Vou dar um motivar de outro problema jeito. à Só altura de problema. vocês aí, isso. Só jogar os problemas nele lá e eles resolvem agora, né? Não, mas Boa, cara. é um ponto de vista excelente, cara, porque a gente, esse estudo aí, ele, enfim, você consegue analisar ele de várias formas, né? Tipo, meu, a equipe não tinha recursos financeiros, quanto mais recurso tinha em jogo, mais os caras ficavam travados. Isso acontece na vida também, né, Canhão? Acabei de ter um, sei lá, um comparativo aqui do tipo, cara, às vezes você tá em um trabalho que talvez você nem seja feliz nesse trabalho, só que esse trabalho te paga muita grana. E aí você tá refém do trabalho porque não te motiva mais, não faz mais Sim. nada, mas você não pode perder aquele dinheiro. Então talvez você esteja igual o terceiro grupo não, o segundo grupo ali em troca do 100, né? Você fala, cara, o prêmio é muito alto, deixa eu ter cautela, aí acaba discutindo, brigando, enfim, e você não consegue se mover para o teu sonho, para o teu objetivo, de colocar sua loja em prática, loja no ar, enfim, qualquer coisa do tipo que você tenha em mente. E talvez o grupo que não tem muito a perder ali, né, o grupo que talvez nem saiba que tinha dinheiro envolvido, ele simplesmente foi um grupo que a galera, meu, beleza, vamos tentar fazer isso aqui e resolver Pelo o desafio. problema. Pelo Pelo desafio. desafio, pelo desafio. Boa. Isso é muito interessante, porque às vezes se você começar um projeto simplesmente pelo desafio de fazer o projeto, de o projeto dar certo, sem pensar na grana, sem pensar nos recursos, pode ser que dê muito mais certo do que você planejar ali tudo nos detalhes, né? E fazer com que aquele desafio, enfim, tem que olhar para dentro e colocar tudo isso no detalhe, né? É isso, cara. Eu acho que, já que você falou de uma maneira mais corporativa, dessa visão, né, de mercado, as empresas falham achando que todo colaborador vai se sentir motivado a aprender, a evoluir, né, a desenvolver competências, porque tem 13º, 14º, porque vai ganhar uma viagem para Disney.
Sendo que, na verdade, o Mário quer ser reconhecido como uma pessoa inteligente, o João quer sustentar a família, a Maria quer seguir os mesmos passos do pai, se tornar uma executiva. Não é tão difícil a gente enxergar as pessoas como indivíduo. E a gente está falando de aprendizagem. Né? Então, assim, poxa, ela quer aprender para quê? Só que é o Exato. inverso. A gente manda os colaboradores, os vendedores, lojistas, tudo, o cara do estoque, tudo para o treinamento e fala assim: aprendam. E o cara fala: aprenda por quê? Aprenda porque eu estou mandando. Ou aprenda porque É, você vai subir de cargo, né? Aprenda porque você vai, de repente, se tornar um bom colaborador aqui dentro e ganhar um crachazinho. Não é assim, né? A educação não, ela não tem que é. ser voltada ao indivíduo, né, cara? E não tem. E não tem o Manda lá, quê? manda lá. Não, Não não tem curto. receita, né, cara? Não Não tem tem. receita. Eu ia Não tem falar, receita. não tem receita. Por mais que a gente busque literaturas, referências, eu vejo sempre nos perfis assim do Instagram e tudo mais, aquelas pirâmides, né? A pirâmide de Glasser, que fala sobre a retenção de conhecimento, o pessoal pega Maslow, sabe? Fala bastante coisa assim que parece muito fácil de aplicar. Ah, se você compartilhar com os outros, você retém 95% do conhecimento. Mas, cara, tem gente que gosta de aprender sozinho. Sim. Tem gente que prefere tratar tudo aqui dentro do nosso HD antes de compartilhar. Tem gente que não, que só aprende quando se comunica. Tem gente que só entende um tipo de linguagem. Então, assim, não tem receita do bolo. Mas Não tem. uma coisa que tem é fato. Nosso passado como aprendiz. Como a gente aprendeu, onde a gente errou, o que, que a gente teve dificuldade, onde a gente acertou, foi mais assertivo, que autores que me chamam a atenção. Se numa ficha de cadastro da universidade tivesse essas perguntas, talvez a gente tivesse mais sucesso. Eu vi que deu É, uma porque travadinha. Deu uma deu uma travadinha? travadinha, mas Deu? voltou, voltou. Tá. Aqui pra mim tá Boa. ok. É, Beleza. nossa, acho que certeza, se tivesse Fechou. isso num currículo, numa grade de uma faculdade, o professor tivesse acesso a essas informações, né? Acho que com certeza ele teria muito mais vantagem ali em poder saber como se comunicar com cada aluno, né? E, Caio, tá quase acabando aqui, eu não quero estender Vamos. muito a nossa live, tá? E eu queria aproveitar, porque a mesma pergunta que a Giza colocou nas caixinhas pra gente é uma pergunta que eu tinha colocado no nosso roteiro aqui, né? Ela coloca assim: como se adaptar no formato mais virtual? Eu estou com dificuldade. E a minha pergunta do roteiro era, na sua opinião, o que precisa, e pode ser opinião, né? Não precisa ser um estudo, alguma coisa do tipo, o que você acha que precisa ser mudado no mercado dos cursos online, assim? Vejo muita gente com dificuldade mesmo de aprender no online, de perdeu essa sala de aula e, poxa, o cara tá sem rumo, assim. Qual a sua opinião, assim? Cara, humanizar, né? Humanizar. Humanizar, assim como a gente faz uma sala de aula presencial. Se em sala de aula você olha no olho, você chama o aluno pelo nome, você respeita as dificuldades, você respeita o ritmo, você respeita a forma como ele encara aquilo, né, a aprendizagem, o conteúdo, você transfere tudo isso para o EAD. Mesma coisa. O grande problema do EAD é que a gente se sente distante. Então a gente começa a tratar as pessoas como telinhas, como IDs, como nomes, né, como usuários, e a gente tenta. Você trata o cara como um número, né? Você não O trata nome. mais ele como uma pessoa. Ah, como foi tua aula hoje, Wilkers? Fala, cara, foi muito legal, tinham 23 pessoas lá. Tá, mas quem eram esses 23? Né, assim, Uhum. quando eu falo humanizar, Wilker, parece meio bobo, mas é respeitar o ritmo. Opa, peraí. O cara demorava para digitar a pergunta dele, e quando ele digitava, eu já estava em outra questão. Percebendo isso, cara, dou uma desacelerada. Sabe, quando eu proponho uma atividade em grupo, eu vejo que o pessoal fica desconfortável. Então, a questão do parte do educador, a gente precisa humanizar mais as tecnologias, né? E quando eu falo humanizar, de fato respeitar quem está do outro lado, né? Ritmo, perfil, formas de aprendizagem, interesses, gosto e tudo mais. Agora, por parte do aprendiz, né? Eu vou para uma sala de aula EAD.
Mesma coisa no presencial. Eu vou ter que ter recursos para anotar, eu vou ter que ter recursos visuais, eu preciso disso. Então, se eu sentir falta disso, por exemplo, a Giza sentir falta, ela precisa falar, pô, Wilker, não ficou tão claro. Tem como você buscar no Google Imagens aí uma plataforma só para eu ver a interface? Tá aqui, ó. Então, nós, como aprendizes, no EAD, a gente tem essa dificuldade de repente, estar vendo só a carinha bonitinha do professor e sentir a falta, né, de recursos e por mais. Eu acho que deu uma travadinha no final aqui Deu. para mim, não consegui Mas ouvir podemos só o... fechar. Não, É isso. legal, isso é importantíssimo, mas e no gravado, Canhão? Isso eu acho que funciona muito bem no ao vivo ainda, né? Tipo, a Giza se comunicou com o cara, mas ainda acho que tem um pouco do, putz, comprei aqui meus cursos, sei lá, numa plataforma de marketplace ali que vende curso a R$ 29,90. Uhum. Tem alguns educadores financeiros até que incentivam você guardar parte do seu valor mensal para todo mês comprar um curso ali e investir em você como um investimento de crescimento, sabe? Investir na sua educação. Só que a maioria desses cursos que são baratos e que a galera fala muito de escala, né? Eles não têm esse ambiente de pessoa, né? Uma por conta da plataforma, outra por, enfim, por vários cenários, né? E o que a gente poderia colocar então como dica, assim, de para quem está estudando? Ah, de repente o cara que está ouvindo a gente aqui, a AD, o Everton, ou todo Uhum. mundo que conectou aí, meu, o cara comprou 10 cursos e não estudou nenhum ainda. O que a gente pode dar de uma, né? Para de comprar curso. Dá uma segurada que não tá É, funcionando. Mas outra dica assim, que a gente pode dar pro cara que comprando um monte de curso online aí e não tá estudando, não tá fazendo. cara, eu acho que a primeira coisa é enxergar as lacunas, né? O que falta. Né? Então, assim, eu quero atingir um conhecimento, esse curso não me trouxe esse conhecimento, ou essa habilidade, esse novo saber. Né? Então, assim, enxergar essa lacuna. Ah, me faltou mais exemplos práticos. O curso não me deu? Busca. Vai num fórum, pega exemplos, bate papo com alguém da área, né, já, por exemplo, da área do logista ou programação, e assim vai. A gente precisa enxergar o que nos falta. Só que eu nunca vou saber o que falta. Por exemplo, quantos cursos a gente já fez e achou ruim? E a gente nunca questionou por que ele era ruim. E quando a gente começa a anotar ou referenciar, a gente fala assim, aquele curso era ruim porque era muito expositivo. Aquele era muito ruim porque ele falou só para serviços e não para produtos. Então, quando a gente começa a enxergar essas lacunas, o curso atende um propósito, que é preencher uma lacuna específica. Me dá um saber pontual, me trazer uma nova teoria, me trazer uma nova plataforma, e eu, como aprendiz, preencho as demais lacunas. Eu vou enchendo elas. Ah, eu fiz o curso do Wilker, que falou otimamente sobre uma plataforma de e-commerce que eu não conhecia. Mas o meu objetivo pessoal era transformar o meu negócio em, sei lá, um negócio virtual onde eu posso me sustentar. Só que a plataforma e-commerce era um dos caminhos. O que me faltou? Ah, me faltou agora buscar um plugin, ou eu não sei porque é a tua área, né? Mas me faltou uma Uhum. lacuna nessa aprendizagem. Cara, conheça. Vou ser meio socrático, né? Conheça a ti mesmo, não tem jeito. Como aprendiz, né? Assim, como pessoa sempre é legal, mas como aprendiz. Não tem ninguém que fará isso por você. Nem um psicólogo, nem um professor, nem um filósofo, não é o Cortella, não é o Karnal, não é o Clóvis, ninguém. É só você olhar para o espelho ou fecha o olhinho e fala, como que eu aprendo? A Rafa pode fazer isso, a Rúbia, todo mundo. Pode olhar para dentro e falar assim, ah, eu percebi, cara, que sempre que eu estudo de noite, eu aprendo melhor. Faz uma anotação e testa, valida. Sempre que eu pego um livro de um autor que usa uma linguagem mais informal, me interessa mais. Cara, o meu perfil, tanto que quando eu citei lá do David Kolb, né, existem 4, mas, cara, são milhões ou bilhões de formas de aprendizagem. Cada um de nós aprende de uma maneira. Né? Então, dificilmente a gente achará alguém que aprende igual. Se você, na música, achar que Racionais te gera estímulos para aprender, escute isso, mas teste outros também, vá identificando os teus perfis.
Acho que é Muito isso, Will. bom, muito bom. Cara, essa live foi fantástica, né? E aí, então, todo final de quadro aqui a gente tem o Dica do Loja, né? Que é o Dica do Conexão Logista aqui. E aí eu dou uma dica, você pode dar alguma dica da sua área, além de todas essas que a gente Uhum. deu, né? Mas só uma dica final, né? A minha dica de hoje, eu queria deixar claro que é para seguirem o Andragogia Brasil, né? Se você quer entender um pouco mais sobre o mercado de educação, ele tem bastante coisa sobre educação de adultos ali. São materiais tanto para educadores quanto para pessoas que querem ter essa autoaprendizagem. Eu já aprendi muita coisa lá que serviu para fazer esse visual de olhar para mim mesmo, né, para eu e conseguir ter uma análise mais tranquila sobre o que eu estou fazendo, ou como eu estou estudando, como eu estou aprendendo. E tem cursos lá também do próprio Andragogia, né? O site é o Sim. andragogiabrasil.com.br, o portal do Caio ali, né? Boa, boa, obrigado pelo jabá. Até seria, né, como posso dizer, não é ético, né, mas não recomendar a conexão logista, o Wilker e tudo mais. Mas eu acho que uma dica melhor, cara, é falar, por exemplo, o Wilker, né, não sei se todos conhecem que aí estão assistindo, ele é um cara, quantos anos tem? 24, 25? 28, tô 28, meio ó. velho já. Cara de 24, 25, dê uma moral. Obrigado, É, obrigado. mas assim, cara, você ter 28 anos e ser uma referência na área e buscar, é bem provável que você acertou na forma com que você aprendeu, né? Então, assim, você desenvolveu a tua própria aprendizagem, você seguiu o teu caminho, você hoje é exemplos para outros profissionais de e-commerce e tudo mais. A grande dica é, cara, não busque no Wilker uma referência, nem no Caio, nem na Giz. Busque referência no teu passado. São 28 anos que o Wilker errou, validou, testou, acertou, comemorou, chorou. Então, isso é o que transforma o indivíduo aprendiz. É todas as vezes que eu olho para trás e falo, cara, há 10 anos já tentei e não deu certo. Por quê? Há 5 anos eu fiz e deu certo. Por quê? Então, quando a gente começa a gerar essas reflexões sobre nós mesmos, nós nos tornamos profissionais melhores, pessoas melhores, né? Pais de famílias melhores, esposas e tudo mais. Então, acho que essa é a dica, né? Conhece o teu passado, valorize tudo que você já fez para transformar como uma referência aí que o Will quer. Beleza? Que isso, cara. Muito bom, cara. Cara, muito obrigado, como amigo mesmo, por ter feito essa live. Live explodiu aí hoje. Tem muito mais conteúdo, a gente vai deixar salvo aqui para a galera poder rever, né? E aí eu quero deixar aí, a gente, toda quinta-feira tá saindo como recado para vocês antes de eu finalizar, toda quinta-feira tá saindo o episódio novo do Reality Ads com o Vinícius, que ele está fazendo anúncios na plataforma de e-commerce lá do Facebook para uma loja virtual, um estudo de caso real, então ele está lá, documenta, ele já criou o perfil de anúncios, enfim, tá um conteúdo mais técnico, então tá lá no YouTube e o link está na descrição do nosso perfil aqui do Conexão Logista. Tem um link para para nossa RD lá, que é a nossa página. Você vai cadastrar o seu e-mail lá e aí você vai receber toda quinta-feira um e-mail com esse material, já com o vídeo e algumas dicas ali também no e-mail, o pessoal manda para você ficar mais conectado ali e acompanhar o nosso reality, né? Então sai episódio toda quinta-feira e toda terça-feira tem um papo de lojista aqui, que é o que estamos fazendo agora. Caião, muito obrigado, Boa. cara. Tô feliz demais aqui com a sua presença. Fica à Cara, eu vontade, que quer dar agradeço. um tchau, se Vamos. despedir. Eu queria agradecer aí todo mundo que teve. Pedir desculpa pela conexão. Vamos fazer um dia que não estiver chovendo em Curitiba. Algo que vai ser raro, mas a gente tenta. E vamos marcar outras vezes. A gente faz no YouTube ou grava alguma coisa para Boa, bater esse boa. papo com o pessoal. Tá bom? Vai ser muito Muito bom. obrigado aí. Muito obrigado. E até uma próxima, cara. Valeu pelo Até. convite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Boa noite.